Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com todos vocês a respeito de expectativa e realidade. Nós, na nossa vida cotidiana, criamos muitas expectativas em todos os aspectos da nossa vida, seja no aspecto material, seja no aspecto sentimental, ou seja no aspecto espiritual. Nós sempre estamos criando expectativas. E às vezes nós ficamos frustrados porque a realidade não excede a expectativa, ou seja, nós criamos uma expectativa e a realidade é um pouco diferente daquilo que nós criamos essa expectativa. Por que isso acontece? Primeiro, porque nós superdimensionamos as nossas expectativas, ou seja, nós expectamos mais do que na verdade nós temos capacidade ou que nós merecemos ter. Segundo, nós não fazemos o suficiente para alcançar o objetivo final. Por consequência, nós só vamos alcançar aquilo ao qual nós fizemos o esforço necessário. E o terceiro é um imponderável, ou seja, algo foge à nossa compreensão. Por mais que nós façamos, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós mereçamos, ainda não é o suficiente ou depende de outras pessoas e aí a expectativa não acontece. Imaginamos a seguinte situação: Pedro tinha a expectativa de andar sobre as águas. Qual foi a realidade? Afundou. Por quê? Como o próprio texto bíblico diz, a fé dele foi fraca. Então, quando ele se viu andando sobre as águas e ele viu que as águas estavam revoltas, ele afundou. Paulo, quando se converte ao cristianismo, ele tinha a expectativa de que, toda a comunidade cristã o iria receber de braços abertos. Qual foi a realidade? Ele foi refutado, foi deixado de lado e todos tinham muita reserva quanto a ele. E ele precisou passar 3 anos no deserto para depois retornar. E mesmo assim, ainda havia uma certa reserva contra ele. Muitos anos depois é que os cristãos conseguiram acreditar nele e compreender que ele verdadeiramente havia se convertido ao cristianismo e não era mais perseguidor de cristãos. Mas isso levou anos. Jesus tinha expectativa de que quando foi perguntado Jesus ou Barrabás, que as pessoas escolheriam Jesus. Qual foi a realidade? Escolheram Barrabás. E Jesus aceitou tacitamente, porque entendeu que era uma escolha pessoal das pessoas e cada um é responsável por suas escolhas. Então, queridos e queridas, nós criamos muitas expectativas, mas não esqueçamos de que as nossas expectativas nem sempre vão acontecer da forma como nós as queremos. Nós temos que aprender a aceitar aquilo que nós podemos receber naquele momento. Nós temos que aprender a aceitar aquilo que nós temos capacidade de receber naquele momento e trabalhar, se assim for da nossa vontade, incessantemente para numa outra oportunidade alcançar o objetivo final. Se ainda assim nós não alcançarmos, temos que continuar perseverando. Só assim é que nós vamos chegar a um denominador final dentro daquilo que nós queremos. Quando a realidade for diferente da nossa expectativa, e isso acontece com mais frequência do que até nós possamos imaginar, nós não podemos desistir ou não podemos achar que nós não somos merecedores. Nós temos que analisar o processo, ver onde nós erramos e corrigir esse erro. Se nós acharmos que naquele momento nós temos que dar uma meia parada e esperar o tempo oportuno, ótimo, maravilhoso. Às vezes, recuar não significa desistir, significa apenas esperar uma nova oportunidade onde nós vamos ser melhor sucedidos. Assim é na nossa vida sentimental, na nossa vida
espiritual, na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal. Nem sempre nós vamos alcançar de pronto o objetivo ao qual nós criamos essa expectativa. Porém, se nós desistirmos a cada momento em que as coisas não dão certo, nós vamos passar a vida inteira desistindo e vamos descobrir a duras penas que nós não completamos absolutamente nada. A vida, queridos, é feita de expectativas e realidade. E a realidade, às vezes, é dura, dolorosa. A realidade, às vezes, nos mostra que nós ainda estamos longe do nosso objetivo. Mas nós não podemos deixar de ter expectativas, nós não podemos deixar de insistir e de perseverar, porque só assim nós vamos, em algum momento, alcançar o objetivo final. Não vamos desistir nunca. Os tropeços do caminho são o combustível que vão nos impulsionar adiante. Não vamos ter medo de nada que possa vir a nos acontecer. Tenhamos medo, sim, de não sermos insistentes e de, principalmente, não termos coragem de enfrentar a realidade. Que hoje sempre tenhamos um dia de paz.